I'm still me. After everything I broke, I healed, I let it be. I'm still me. Exercício físico e a distribuição diretiva ligada ao fluxo sanguíneo e o campo regional, que venha também colocar destaques importantes, como algumas pesquisas estão sendo salientadas aí sobre esse assunto. Então, entre cada dia, algumas estatísticas são 300 pessoas com problemas havendo AVC. Embora, como eu já volto a dizer de novo, 90% não fica como estar de novo. E eu volto a dizer, o meu pai que faleceu pós AVC ficou 2 anos, praticamente quase 3 anos, mas chegou a movimentar, chegou a usar fralda, não deu dificuldade de falar. Então vamos lá, então eu coloco ele em questão aqui de pessoal, só como exemplo, não com questões de suicídios, mas ligado ao sentido. O ser humano tem os seus sentidos ligados ao ciclo de vida. Então vamos lá, então os músculos esqueléticos recebem a maior parte, ligada ao débito cardíaco. Por vasodilatação máxima, reflexa, que a vasodilatação tem que ser máxima. Quando falamos de força máxima, ela é iminente, que a força máxima ela também entra num cunho subjetivo. Para o cunho objetivo, força máxima vai depender das questões orgânicas de cada um. Como é que eu vou testar a força máxima? É lógico, eu posso colocar uma repetição, um peso, uma carga, eu posso achar a força máxima diante de um treinamento de força. Mas a força é evidente no ser humano. A força é algo arquitetônico, pessoal. Que nós não podemos brincar, temos que saber se autoavaliar, porque esses poderes arquitetônicos que nós temos e outros têm, essa força que você tem, outros também possam ter mais forças. Então tem que haver um controle ligado a essa vasodilatação e vasoconstrição. 300 pessoas a cada dia. Tenho aquele filme Os 300 Espartanos. Muitas vezes muito estresse que ocorre. Veja bem, por isso que é bom ter um monitoramento antes, ter uma prevenção nesses casos e fatores importantes. Que embora entre esses parâmetros a maioria pode ser jogador de futebol, ou a maioria é mulheres, ou a maioria também tem um clero, ou seja, um tipo de religião que possibilita haver um estresse tão grande que deixa a desejar a fazer a check-up. Então, vamos lá. Então, o fluxo sanguíneo coronariano aumenta, entre até 4 ou 5 vezes durante o exercício físico, Então, quando você vê alguns livros, 5 litros de sangue é um corpo, uma pessoa, vai aumentando o fluxo, vai fazendo atividade, ok? Nesse poder arquitetônico que relaciona a arquitetura corporal. Então, o consumo miocárdico do oxigênio, MVO2, o campo do miocárdio, o volume de oxigênio, eles colocam fatores a destacar. Então, logo onde eu quero chegar. Então, a intensa dilatação das arteriais, quer dizer que alguns falam, como eu falo, meu pai passou dos 80 e viveu pós-AVC, sem ter, ou seja, um acompanhamento que não devia ter, quero dizer, em questões de negligência, mas é uma estatística interessante em questões de sequelas e fatores que vêm a se declarar, ok? É lógico que essas estatísticas ligadas ao AVC 300
essas estatísticas nos coloca preocupações, eu sendo, né, bem invejoso ligado à educação física, querendo sempre entrar nessa história, mas nos coloca dificuldades. Então, o fluxo sanguíneo, lógico que nós não estamos sendo elementares, centralizados a um cardiologista, a um clínico geral, mas fazemos parte disso falando, compartilhando essas estatísticas, ok? Então é interessante colocar esses fatores. Eu vi uma senhora, algumas doutoras, eu posso lembrar aqui doutoras aí, várias, o plenário ali do Espírito Santo falando sobre saneamento, saúde e saneamento. Saúde e saneamento é saúde coletiva, onde uma saúde coletiva, há uma coletividade que possa ter um impacto ligado ao miocárdio, ao AVC. Então, a intensa dilatação, lógico que depois pode ter vindo outras estatísticas falando que não é 300, é 1000, ou também pode se diminuir. Então, são fatores que nos colocam que o fluxo sanguíneo, a força mental. O que é a força mental? Então, se está ligado à força, ao AVC, então o gesto motor tem que haver o quê? Um momento de repouso, descanso. Eu lembro uma certa vez que tinha um senhor, vou usar uma metáfora aqui, toda metáfora, o que significa metáfora? Comparação. Então, se existe comparação, toda pesquisa tem comparações. Então, vou usar o termo metáfora aqui, uma comparação funcional ou uma comparação... A comparação funcional, se eu falar comparação analítica, amolítica, osmolítica, né? Inclusive, tem um termo com um rapaz ontem, questão de falar nas questões de oleosidade, ligado aos campos intramusculares, em questões ligadas de ampolas, de injeções, e as questões que muitas vezes vou injetar uma questão de complexo B. Então, você coloca fatores que ligam o que? A oleosidade já está nos campos tecido adiposo, campo epidérmico. Então, a oleosidade em si, é lógico que tem um teor de muita, eu entendi questão de oleosidade, traz o campo de não uma concentração que venha a destacar. É lógico que as pessoas, como gasolina, por exemplo, a gasolina veio da onde? Veio do álcool, não veio do petróleo, mas o álcool em si está bem relacionado ao petróleo. Então, entre essas questões, sabemos que o combustível é importante. Onde achamos petróleo, vamos achar o que? Vamos ver que há riqueza. Então, quando você vê um diagnóstico ligado a dores na angina, dores na nuca, segundo o Coleman, Colégio de Esporte e Medicina, os fatores de risco que eu mostrei a minha mãe e alguns aí no canal, uma live que eu fiz, que ela passou dos 70, aqui já é milagre mesmo, fé, porque sabe que é cultura, é fé, e fé é cultura. Então, para você falar aqui sobre esse efeito ligado ao sujeito, então, já falei como meu nome, pode coloquei meu apelido aqui, desde faculdade, meu é Vygotsky, não é Vygotsky, Vygotsky, vigor, vigor, porque eu sempre fui muito esforçado para estudar essas áreas, então gosto de colocar alguns comentários. O cenário aqui, pessoal, está um pouco difundido aí, mas difundido para melhorar a cada dia, ok? Então, eu nos coloco o fluxo sanguíneo, as questões da circulação, o aumento de vírus, de índices funcionais, foi em 2025, 2026, se eu ver esse congresso aí que teve saneamento, de saúde coletiva. Pareceram, eu conheci algumas pessoas que estavam ali inseridas. Então, já vou falar essa estatística, o que aconteceu. A filha falava que queria que ele saísse, trabalhava o dia todo, acabou ele chegando no tal local, tirou a gravata, não aguentou mais, lembrou da mãe, lembrou do pai, lembrou das filhas, da mulher, e chegou a ter o AVC. Houve melhoras por conta dessa história, mas ele valorizou o tempo.